Muito bem, graças a Deus, paz, povo amado, paz, povo querido. Vou estar trazendo aqui uma resposta, tá bom? Uma resposta acerca aí do sangue. Estamos direcionando aqui para o monte com os obreiros de Deus, Nazaré, ó. Inclusive tá trazendo aí, ó, a representação do sangue do Cordeiro na mão. Obreiro Adonias, rapaz, Obreiro Adonias? Pois é, estamos indo na fé pro monte aqui. Tá levando uma água, o pastor para consagrar também. Devido a muita divergência, tem um pessoal também, né, que glorifica a Deus pelas obras, pelos milagres. E existem pessoas que começaram a querer deturpar e falar mal da questão do sangue e dizer que o sangue não tem poder e o sangue não tem operação. O percurso do monte aqui agora eu senti de trazer aí uma visão prática, rápida, clara a respeito do sangue, tá? A Bíblia fala em Atos capítulo 21 que Deus colocou em Adão o sangue. Quando Adão se tornou alma vivente, o sangue que corria nas veias de Adão era o sangue do próprio Deus, tá bom? E quando ele quebrou a sua aliança com Deus, desobedeceu, a Bíblia diz então que a primeira coisa que Deus fez quando veio se encontrar com eles foi pegar e matar um animal, não só para fazer roupas para eles, mas para que fosse feita ali uma promessa de redenção, uma promessa que determinaria que o homem novamente estaria ligado à glória de Deus que foi perdida. E muitas pessoas às vezes leem só uma temática direta e às vezes fazem alguns cursinhos, né, de teologia. E é muito importante a gente saber que todo estudo sobre Deus é maravilhoso, é importante, mas nenhum estudo vai substituir a revelação das Escrituras, da palavra de Deus através do Espírito Santo, tá certo? Então o sangue, no passado, Deus não se manifestava para ninguém antes de Jesus vir, antes de ser derramado o sangue. Os bruxos, feiticeiros, encantadores, seja de quais forem as religiões afro-europeias, sabem que os rituais não acontecem sem antes haver derramamento de sangue. Era assim para poder entrar no Santo dos Santos, nos Santíssimos, era para poder também invocar a Deus, né? Era assim. Deus só se revelou para Elias no alto do monte, depois que ele pediu para cavar, colocar lenha, água. Quando houve o sangue derramado, houve o fogo de Deus que desceu do céu. Então era necessário, como as profecias declaram, e os pecados, a expiação dos pecados no Velho Testamento, todas estavam baseadas no derramamento de sangue. A Bíblia fala, no livro de Hebreus e em outros livros também, que se o sangue de animais, de bodes, de touros, era capaz de purificar e justificar uma pessoa, mesmo que por um pequeno espaço de tempo, Deus se fez no entendimento dele, que é todo poderoso, para lavar e remir e santificar e abrir um novo caminho para o céu. Ele enviou o seu filho para que o sangue dele fosse derramado, tá? O sangue dele fosse de uma vez por todas o sacrifício para que pudesse purificar e cobrir e lavar não só um ou dois, mas todos aqueles que o recebessem, o mundo todo. O sacrifício de Cristo é capaz de remir e lavar com seu precioso sangue. O sangue, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Pronto. O sangue, ele também se coloca, se determina a respeito da purificação e da justificação de um ser humano. O sangue, ele
foi derramado por Jesus 5 vezes em 5 lugares diferentes. O que ele falou? Não precisa não, tá tranquilo aqui. Tá tranquilo. O sangue foi derramado por Jesus em 5 lugares diferentes. O primeiro lugar que Jesus derramou sangue foi no Getsemane. E isso tem uma representação no mundo espiritual. Para pessoas que gostam de perseguir, as pessoas realmente deveriam buscar o entendimento. Porque quando a gente fala o sangue de Jesus tem poder, ele tem poder mesmo. Não é demagogia, nem liturgia, nem entendimento raso, não. Quem não crê no sangue de Jesus, não crê que ele veio como carne, e o espírito que opera na vida dessa pessoa é o espírito de Satanás, não é o espírito de Deus, tá? Como estão querendo bater, eu vou desmistificar e quebrar esses sofismas, esses enganos, quebrar essas coisas que não glorificam a Deus, e pessoas que sem entendimento, cheias de engano, ficam deturpando e querendo corromper a mente de outras pessoas. O sangue de Jesus é sagrado, é santo, tá? E o sangue, o primeiro lugar que ele foi derramado por Cristo foi no Getsemane, tá? Aquele local ali, quando foi derramado o sangue de Jesus, representa os sentimentos. Jesus estava angustiado e agoniado até a morte, ele suou, né? Ele começou a suar. E ali o sangue representa a nossa área sentimental. Representa que o sangue de Jesus pode nos cobrir sim, para nos dar força. Pode nos cobrir sim, para nos lavar, para nos dar inspiração, motivação, para nos dar na nossa vida sentimental, na área dos sentimentos. Ele pode sarar, curar, libertar você de qualquer trauma, decepção e qualquer outra coisa mais, tá bom? Logo depois dali ele foi levado ao pretório para ser julgado, no Sinédrio, por Caifás, né? E todos mais. E ali ele foi ferido e humilhado, tá? Ali ele foi batido na boca dele, onde ele estava falando a verdade, a justiça. A segunda vez que o sangue dele foi derramado foi ali. E nessa segunda vez que o sangue dele foi derramado, isso representa para a nossa vida física e também para a nossa vida espiritual, que ele estava nos livrando das condenações e das acusações, porque ali ele era justo, santo, ele estava com uma verdade pura, limpa e nítida de Deus, e ainda assim bateram nele, derramaram o sangue da boca de Jesus. E isso serve para nos justificar de qualquer condenação ou acusação do diabo. O diabo é sempre assim, ele vai sempre lançar o seu passado. Mas toda vez que o diabo lançar o passado na sua face ou na sua cara, lembra ele do futuro que está esperando ele. E diga, o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus realmente tem poder, tá bom? Ele tem poder. A terceira vez que Cristo derrama o seu sangue, já foi ali, num intervalo entre o julgamento dele e o intervalo em que ele foi levado para ser chicoteado. Quando ele foi ali, como Isaías 53, 4, 5. Já estamos entrando para a estrada de terra, né? Estradinha de terra aqui. Pera aí, deixa eu mudar de lado aqui. Deixa eu mudar de lado. Ô glória, né? Pois é. Aí estamos indo lá, ó, lá em cima. Olha lá, ó. Lá em cima, né? Pois é, aqui não é igual o Monte São Roque, né, pessoal? O Monte São Roque é 1 hora para subir, em São Paulo, onde nosso apóstolo começou a orar pela Igreja Mundial. Ei, Monte São Roque. São Roque é uma benção, hein? São Roque é uma benção também. Um monte abençoado. Pois é. Isaías 53, 4, 5, a Bíblia fala que o sangue das feridas de Jesus serviram para nos trazer cura de enfermidades, doenças, dores, viu? Então quando ele foi não ali punido, ninguém puniu Jesus. Na verdade, o que Jesus passou foi uma tortura lenta, dolorosa e uma tortura cruel que fizeram com ele. Aquilo foi uma tortura, tá? Não foi só uma condenação de morte e cruz. Torturaram ele em todos os sentidos. E o sangue dele derramado ali é para trazer cura, vida. Para trazer o sarar das dores, de tudo.
Em quarta instância, quando foi colocado a coroa de espinhos sobre o alto da cabeça de Jesus, foi batido ali com caniço, né? E ali aquela vergonha, humilhação dele estar sendo zombado, salve, salve, rei dos judeus, né? E tantas outras afrontas que ele sofreu, foi para tirar da nossa vida a vergonha, tá? Cada vez que ele derramou sangue na trajetória dele, tem um significado em uma área da nossa vida. O sacrifício ele é perfeito, de sangue. Para quem não entende o sangue, né? Quem vive uma vida às vezes só didática, ou aprendeu a fazer a obra de Deus de uma maneira só, da letra, não espiritual, jamais vai entender a profundidade do sangue. Porque Nicodemos era um doutor da lei. Jesus falou uma coisa simples para ele da área espiritual e Nicodemos, ele na verdade não entendeu nada. Jesus falou: tu sendo mestres em Israel, tu não sabes coisas simples, né? Como você realmente vai? Ó, o barro aqui agora tá... Agora o barrinho tá bem mesmo, ó. Barrinho. Cuidado aí, hein? Tá liso aqui, hein? Ó, tá liso, hein? Cuidado. Pois é. Quando Nicodemos então entendeu, né, a respeito do novo nascimento, ele viu que a letra não vem em primeiro lugar, tá? Jesus diz: a letra mata. O que vivifica é o Espírito de Deus. Então quando ele foi colocado aquela coroa de espinhos sobre o alto da cabeça dele, batido, né, com um caniço, com a vara, um pedaço de pau, ela aprofundar sobre o alto da cabeça dele, os espinhos furarem a cabeça dele, aquilo ali era para trazer sobre as nossas vidas o sangue de Jesus, purificar os nossos pensamentos, porque a cabeça dele foi perfurada. O sangue de Jesus tem poder também sobre os nossos pensamentos. Você pode clamar quando tiver com um pensamento contrário, um pensamento ruim: Jesus, lava minha mente com sangue, renova os meus pensamentos com teu sangue, Jesus. A verdade, se o ser humano aprendesse a se cobrir, se banhar por inteiro no sangue de Jesus Cristo, ele evitaria quedas, destruições, evitaria ataques, né? Do mal, para acabar realmente com famílias, acabar realmente com vidas espirituais, com ministérios, etc e tal, e por aí vai. Saindo dali, Jesus então foi para o Gólgota, foi para o local da caveira para ser crucificado. E ali no Gólgota ele derramou o sangue de 3 maneiras, tá? Primeiramente, o sangue ali foi derramado quando ele foi pregado as suas 2 mãos. E aquilo ali significava, quando o sangue foi derramado em cada prego, em cada mão, representa no mundo espiritual Jesus Cristo se fazendo maldição. Quando o sangue dele derramou, ali aquele sacrifício vivo que ele estava sendo, representava, tá, para a minha vida e para a sua vida, que nós estamos livres. Aquela cruz era para nós, aquela morte era para nós, mas ele assumiu o nosso lugar. Ele entrou e pagou o nosso preço, né? A cédula, a nota que era contrária, a dívida foi paga, né? E foi paga pelo quê, pastor? Pelo sangue. Se você não sabe, a saúde e a doença, ou a imundícia, ou a pureza, estão no sangue. Por isso tantos alimentos horríveis hoje em dia aí, que acabam com a saúde de crianças, de pessoas, etc e tal, e por aí vai, tá? Alimentos podem corromper a vida espiritual, por isso a pessoa sempre tem que ter um entendimento a respeito do jejum também, tá? É muito importante o jejum. Pois é, a crucificação nas mãos representa que nada mais pode nos deter, porque ele escolheu, que segurou Jesus ali não foi os pregos, que segurou Jesus ali foi o amor, né? Ele ali estava sendo punido pelos nossos pecados. Então o sangue derramado nas mãos pregadas significa liberdade, significa a bênção dele. O sangue de Jesus abençoa as nossas vidas, nossas mãos. Jó levantava pela madrugada e apresentava ali, ó, já estamos indo aí para quase 15 minutos já, né?
É. Só um momento, povo de Deus. O povo ali, tá? A família de Jó, quando ele se levantava de madrugada, ele apresentava holocausto, sacrifício, ele derramava o sangue. Jó fazia isso. E a Bíblia fala também que Deus cobria as 5 áreas da vida de Jó. O sangue de Jesus tem poder sim. Isso é resposta para quem fica perseguindo. Na verdade, seu entendimento espiritual é zero de você falar que o sangue de Jesus não tem poder. Ou então você está querendo ibope. Mas ibope eu não vou dar, que eu não vou citar seu nome, nem muito menos vou ficar em rede social discutindo com você. Mas como você está envolvendo centenas de pessoas, eu como sacerdote, como líder espiritual, tá? Eu sei que eu tenho que procurar anular os sofismas, os enganos, anular as mentiras que você fica seminando aí na cabeça das pessoas, tá? Então Jó, quando Satanás se apresentou junto com os filhos de Deus diante de Deus, Jó ali ele se colocou, ele estava na verdade, né, colocado sobre ele uma cerca. Essa cerca protegia a vida de Jó, primeiro, a casa de Jó, a família de Jó, os bois e os negócios de Jó. E a Bíblia fala que o nome dele crescia por toda a terra. 5 áreas que os sacrifícios, holocaustos que Jó fazia ao Senhor pela madrugada, aquilo já era o apontar para Jesus, tá bom? Quando se trata de falar a respeito de sacrifícios no passado, de bode, touro, rolinha, pombinha, tudo estava apontando para Jesus Cristo Nazareno. Ó, chegando no topo, hein? Ó, ó. Olha que benção. É? A caminhadinha boa, né? É a caminhadinha boa. Pois é, tudo apontava para Jesus. Por isso que a Bíblia fala que ele com seu sangue lavou e remiu multidões, né, de pessoas. Deixa eu colocar aqui a água. Deixa eu atravessar para cá. Pode passar, Sandra. Fica à vontade. Pode ir. Pronto, eu só passando aqui debaixo da uma cerquinha aqui. Pronto. Aí, ó. Opa. Opa. Ó, já choveu hoje, hein? Já choveu, já, Beto? Ah, ó, a mulher de Deus Rosângela, a Gabriela Rosângela está ali. Paz, Gabriela Rosângela. Pois é. Então, quando se trata de proteção, o sangue de Jesus não só tem poder contra demônios e espíritos não, meu amigo. Você está muito mal informado. O sangue de Jesus tem poder em cada uma das áreas da nossa vida. Cada lugar que ele derramou o sangue dele representa uma área. A área para curar, a área para libertar, a área para sarar os sentimentos, para sarar o coração, a área para fazer engrandecer, a área para proteger o que é nosso, tá? Isso o próprio diabo entregou o ouro ali. O diabo disse para Deus: porventura você não cercou ele, não colocou uma cerca? Por que Deus colocou a cerca? Porque ele derramava o sangue. Mesmo que era de animais, mas aquilo ali já representava o Cordeiro vivo de Deus. Já representava Jesus Cristo. Tá certo? Então, as 5 áreas que a gente vê no Velho Testamento. E para concluir, a gente já está chegando aqui no monte. Para concluir, Jesus foi pregado às mãos para nos libertar de toda a maldição, de todo inibir, de todo travamento, de toda amarração. Tá? O que prendeu Jesus ali foi o amor. Então, o amor fez ele ir até o fim por nós. E o amor também nos libertou, tá? Através do sangue derramado. Quando Jesus foi pregado aos pés, ali também foi para que nós possuíssemos a herança de Deus na nossa vida. Aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés agora seremos abençoados, tá bom? Aonde pisarmos a planta dos nossos pés agora seremos benditos. Porque os pés de Jesus foram furados. A Bíblia fala: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Tá certo? Todo aquele que for pregado no madeiro. E por último, em última instância, ele foi furado do lado por um soldado. Tá? Para encerrar. Para derramar até a última gota de sangue por nós. Aquele sangue derramado bateu no rosto, bateu
na face de um soldado romano. E os soldados romanos, para quem não sabe, além de ser cruéis demais da conta, muito cruéis, tá? Eles também, eles tinham um coração duro, perverso. Para eles, uma morte igual a de Jesus ali, fazia eles rirem, tá? E quando o sangue de Jesus, do lado de Jesus, na costela dele foi furado, que a Bíblia fala, quer dizer, aquele soldado romano, ele na mesma hora caiu de joelhos e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, o sangue de Jesus é capaz de converter o coração mais duro, mais perverso. O sangue de Jesus é capaz de mudar e purificar a mente, a consciência de uma pessoa de uma maneira extraordinária, tá certo? Então, fica com essa direção, não dá ouvido para pessoas que às vezes não sabem o que estão falando, tá? Porque o verdadeiro entendimento, a verdadeira sabedoria, ela é espiritual, tá? Conhecer letra, o mundo inteiro conhece hoje em dia aí, ó. Mas vai ver o fruto das pessoas. Poucos frutos às vezes. A gente conhece a árvore, como Jesus fala, através dos seus frutos, tá certo? Essas pessoas que vivem perseguindo, falando isso e aquilo, e falando de condenação, e só acusando, só amaldiçoando, só fazendo isso, só fazendo... ainda não conhece o sangue de Jesus. Não conhece o poder que existe no sangue, tá? Chegamos aqui no alto do monte, ó. Beijo no coração de todos. Vamos buscar Deus aqui agora, tá? Olha, olha que benção, que maravilha, ó. Eita Deus, aí, ó. Ah, pensa só, hein? Quando Jesus voltar na terra, como leão, e ele voltar como leão, e ele topar de frente com essas pessoas que falam que o sangue dele puro, santo carmesim, fala que o sangue dele não vale nada, não tem poder. Meu amigo, eu vou ver sua boca cheia de terra, sua cara arrastando no chão, viu? Toma cuidado pra você falar de Jesus, toma cuidado, viu? Paz, povo de Deus, boa noite, ó. Deus abençoe a todos. Aí eu acho que lá pro lado de Minas, São Paulo, tudo já é boa noite. É porque tem um fuso horário, né? Mas o pessoal daqui do Acre, pessoal daqui ainda, é bom dia, né? Então, boa tarde, aliás, né? Ó, beijo no coração.